Olá, pessoal. Vamos aqui para a nossa segunda parte de equações da circunferência, né? Geometria analítica, equação da circunferência. Bom, como vimos na aula anterior, o valor de A vai ser igual a menos o C sobre 2A. O centro, o B de centro, vai ser menos D sobre 2A. E o raio é a raiz de tudo isso aí. Eu confesso que eu prefiro fazer a comparação, mas vamos ver aqui algumas questõezinhas. Por exemplo aqui, olha só. Nem toda equação que tem x ao quadrado, y ao quadrado, quer dizer que é a equação de uma circunferência. Como é que a gente sabe se é ou não a equação de uma circunferência? Pessoal, olha só. Para ser a equação de uma circunferência, esse raio tem que existir. O raio tem que ser um valor o quê? Maior do que zero. Tá certo? Então vamos lá, olha só. Nesse caso aqui, vamos optar por completar quadrados. Aqui eu tenho x ao quadrado mais 2x mais alguma coisa. Aí eu tenho mais y ao quadrado mais 2y aqui, ó, mais alguma coisa também, tá certo? Ó, mais alguma coisa vai ser igual a f, a menos f. Pronto. Peguei esse mais f, passei para o outro lado. Agora, o que é essa alguma coisa aqui? Para que isso aqui fique um trinômio quadrado perfeito, aqui tem que ser igual a 1. Porque eu tenho o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 1. Só que se eu colocar aqui mais 1, aqui eu também tenho que colocar mais 1. Aqui, para completar o quadrado, também tem que ser 1. Só que se eu colocar aqui mais 1, aqui eu também tenho que colocar mais 1. Tá certo? E aí eu vou ter aqui o seguinte, ó. Isso aqui vai ser igual a x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado. Isso aqui não é igual a r ao quadrado, então tudo isso aqui eu posso dizer que é igual a r ao quadrado. Posso até fazer assim, olha só. Isso aqui tudo igual a r ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Se isso aqui é r ao quadrado, esse valor aqui tem que ser o quê? Olha só, menos f mais 2 é exatamente igual a r ao quadrado. O que é que isso aí significa? Significa dizer que menos f mais 2 tem que ser maior do que zero. Não pode ser negativo, porque não existe um raio negativo, tá certo? Então, menos f mais 2 tem que ser maior do que zero. Isso quer dizer que o valor de f ele tem que ser maior, menos f maior do que menos 2. Se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter que o f ele é menor do que 2. O valor de f tem que ser menor do que 2 para que eu possa ter, de fato, a equação de uma circunferência. Se esse valor ele for menor do que zero, tá certo? Ó, menor do que zero, o que é que vai acontecer? Eu teria um raio negativo. Ou pior, né? Eu teria a raiz quadrada de um valor negativo, o que não dá certo. Já que esse valor aqui, ó, é igual a r ao quadrado. Então, quando eu achar a raiz quadrada tem que ser um valor maior do que zero. Não pode ser nem ser, pode nem ser zero. Porque se fosse zero, eu teria um raio igual a zero. Ou seja, tinha só um ponto. Tá certo? Por isso que a condição para que isso aqui seja de fato a equação de uma circunferência
é que o F seja menor do que 2. Tá ok? Vamos ver aqui mais um exemplozinho. E aí vamos começar a ver aqui a posição relativa de uma circunferência. E nesse caso, eu acho que é muito legal a gente visualizar isso aqui com o GeoGebra. Tá certo? Olha só. A posição relativa entre um ponto e uma circunferência. O ponto ele pode ser exterior à circunferência, pode pertencer à circunferência e pode ser externo à circunferência. Deixa eu mostrar a vocês aqui no GeoGebra. Se eu tenho um ponto, esse ponto ele pode pertencer à circunferência. Quando pertence é porque a distância é exatamente igual ao raio. Ou esse ponto aqui é interno, e aí nesse caso a distância é menor do que o raio. Ou ele pode ser externo, a distância vai ser maior do que o raio. E é isso que está aqui escrito. Olha só, quando eu substituir o ponto no x e no y, se for menor do que o raio ao quadrado, então vai ser interior à circunferência. Eu devia ter colocado uma linha mais escura aqui. Tá certo? Ó. Interior à circunferência. Se for igual, beleza. Eu achei um ponto que pertence à circunferência. E se for maior, quer dizer que é um ponto que é exterior à circunferência. Com isso aqui, se eu der um ponto e a equação de uma circunferência, vocês vão conseguir me dizer se esse ponto pertence à circunferência, se é interior ou se é exterior. Aqui, ó, eu quero botar o comprimento da corda, que é a circunferência da equação, determina no eixo das abscissas. Bom, pessoal, olha só, o que é que eu quero aqui? Vamos voltar aqui para o GeoGebra, mais uma vez, com o eixo das abscissas, isso aqui mesmo. Pronto. O que é uma corda? Deixa eu voltar aqui, deixa eu colocar esse ponto mais aqui embaixo, pronto. Vou apagar isso aqui, que não, nesse momento não tem mais necessidade. Nem esse valor aqui. E aí eu quero saber qual vai ser a distância da corda que a circunferência faz com o eixo das abscissas. Vou até deixar assim, pronto, fica melhor. Porque eu não sei por que ponto passa, tá certo? Mas eu sei que o eixo das abscissas é o eixo x. Qual é o tamanho da corda? A questão quer saber isso aqui, pessoal. Ó. Vou pegar aqui ó, esse ponto até aqui. Ó. Quer saber essa distância aqui. Se fosse aqui, era fácil, né? Era só achar o tamanho desse segmento no GeoGebra, né? Mas lá na questão, na parte algébrica, como é que eu acho essa distância aqui? Percebam que tanto esse ponto como esse pertence à circunferência e, nesse caso, o y é igual a zero. Então, vamos lá, olha só. Nesse caso, eu vou ter o y igual a zero. E aí, quando eu coloco o y igual a zero, eu tenho essa equação aqui, olha só. Eu tenho aqui, ó, quando o y é igual a zero, eu tenho essa equação de segundo grau. Quando eu resolvo a equação, eu encontro esses pontos aqui, olha só. X' igual a 3 e x duas linhas igual a menos 1. Quer dizer o quê, pessoal? Que a minha circunferência vai passar pelos pontos 3 e menos 1, não é isso? Vai passar pelos pontos 3 e menos 1. Deixa eu tentar ajustar aqui essa circunferência. Vai passar aqui no 3 e vai passar também aqui no menos 1. Pessoal, olha só. Eu descobri que vai passar no ponto 3 e menos 1. Qual é o tamanho dessa corda? Sem fazer conta, só olhando. Percebam que a corda vai ser exatamente ó, daqui até aqui a distância. 3 com 1, 4. Pronto. Essa é a distância da corda. E aí, deixa eu só ajustar aqui, senão eu vou me perder quando eu for procurar o GeoGebra de novo. Deixa eu colocar aqui para outra tela. Então, olha só. A distância aqui vai ser igual a 4.
Mas se quiser usar a equação da distância de 2 pontos, eu uso aquela equaçãozinha para achar a distância entre 2 pontos. E aí eu vou ter que a distância de fato é 4. Ok? Agora, a posição relativa entre retas e circunferência. Oh, meu Deus. Tem símbolos que às vezes quando eu coloco aqui, ele transforma numa interrogação. E aí bagunça um pouquinho. Olha só, as retas são secantes. Ela é secante quando eu tenho aqui uma circunferência e a reta corta ela ao meio. Isso quer dizer o quê? Que a distância do raio até ela é menor, é, é menor do que o raio, tá certo? Quando o sistema é exatamente igual a zero, aí ela tangencia. Tangencia quando acontece isso aqui, olha só. E aqui eu tenho a reta, ó. Vejam que é tangente, não é isso? Quando a distância do ponto do centro até a reta é exatamente igual ao raio, aí a reta é tangente. E temos uma outra situação, que é quando essa reta ela é exterior. E aí, nesse caso, eu tenho aqui a circunferência e tenho a reta exterior. A distância do centro até a reta é maior do que o raio, tá certo? Eu não sei exatamente o que tem aqui nesses símbolos, tá certo? Mas a ideia é essa. E aí, vamos ver aqui algumas questõezinhas. Não quero me alongar muito, mas já vou avançando aí dos 12 minutos, tá certo? Olha só, a reta R de equação x igual a 3 é tangente à circunferência de equação x² mais y² mais 4x menos 2y mais k igual a zero. Nessas condições, qual é o valor de k? Bom, se ela é tangente, quer dizer o quê? Que a reta x igual a 3 ela é tangente. Quer dizer que eu posso garantir uma coisa, que a distância do centro até essa reta é exatamente igual ao raio, tá certo? Então vamos lá, olha só. Fazendo aqui, eu tenho que 5 menos k vai ser o raio, e o centro vai ser menos 2 e 1, fazendo aquela comparação ou completando quadrados, tá certo? Qual é o valor de K? A questão é saber qual é o valor de K, não é isso? O valor de K, percebam que o K está dentro de uma raiz quadrada. Então, eu tenho que 5 menos K tem que ser maior do que zero. Então, eu tenho que menos K é maior do que menos 5. Multiplicando por menos 1, eu vou ter que o K é menor do que 5. Então, esse é as condições para o valor de K, para o raio. Só que aí tem um detalhe, né? Achei o raio, não é isso? Só que esse raio, a distância do raio até a reta é exatamente igual, não é isso? A distância que eu achei não foi igual a 5 menos K? E a distância do centro até o raio, vamos lá. O centro, eu sei que vai ser 1 e... Cadê o centro? O centro é menos 2 e 1. Está aqui o centro, ó, menos 2 e 1. Substituir. E 1 e 0 é um ponto que pertence a essa reta x igual a 3. Essa reta x igual a 3, ela vai passar... o centro vai ser 2 e menos 1, como achei aqui. E aí eu tenho o ABC da equação. Na minha equação x igual a 3, vamos fazer aqui, ó, arrumar aqui. Relembrar lá da equação da reta. X
menos 3 igual a zero. Aqui eu tenho que o A é igual a 1, que é o coeficiente do x. O meu B vai ser igual a zero, que é o coeficiente do y, que não tem. E o meu C, ele é igual a menos 3. É justamente o 1, o 0 e o menos 3. Isso aí vai ser igual ao raio, que é a tangente. E aí eu fiz aqui as continhas, achei o quê? Que a distância é exatamente igual ao raio, só que a distância deu o quê? Deu igual a 5. Quer dizer que o raio é 5. Então, se o raio é 5, e eu tinha achado aqui que o raio era a raiz de 5 menos k, então vamos lá, olha só. A raiz de 5 menos k vai ser exatamente igual a 5. Dessa forma, eu acho que o valor de k, multiplico ambos, elevo cada lado ao quadrado, vai ficar 25 é igual a 5 menos k, k vai ser igual a 25 menos 5, que daria o quê? Daria 20, multiplica por menos 1, k igual a menos 20. Equaçãozinha de primeiro grau que vocês já sabem resolver. Então, nesse caso, o k é igual a menos 20. E a minha situação aqui dizia que o k tem que ser menor do que 5. K é igual a menos 20. Então, satisfaz a equação. Tá certo? E aí, pessoal, eu queria mostrar aqui a vocês, rapidinho, a posição relativa entre duas circunferências. Aqui vamos ter pelo menos 5 casos. Olha só, tem 3 que são bem simples e tem 2 que tem que ter um certo cuidado quando for resolver isso aí. Olha só, elas são consideradas circunferências exteriores. Tá aqui, ó. Circunferências exteriores se a distância entre os centros for maior do que a soma dos raios. Olha só aqui, ó. Aqui digamos que é o raio 1 e aqui é o raio 2. Se eu somar essa distância mais essa distância, vai ser menor do que a distância entre os dois centros. Então, por isso que eu digo que elas são exteriores. Olha só, R1 mais R2 é menor do que a distância. Esse D aqui é a distância entre os centros. É a distância entre C1 e C2. Nesse caso aqui, ó, são exteriores. Tranquilo, não é isso? Posição relativa entre duas circunferências quando elas são tangentes. Quando são tangentes, é tranquilo. Sabe por quê? Porque a distância entre os centros, aqui eu deveria apagar, né? A distância entre os centros, esse D aqui sempre vai ser a distância entre os centros, C1 e C2. É exatamente igual à soma dos raios, R1 mais R2. Aí eu digo que a circunferência, elas são tangentes exteriormente. Professor, exteriormente, sim. Que vamos ter outro caso. Não falei para vocês? Tem 2 casos que são mais enjoados. Olha só, ó. Aqui, ó, são tangentes interiormente. Isso quer dizer o quê? Que quando o módulo da distância entre os raios, e aí eu faço R1 menos R2 em módulo, tá certo? Se eu pegar aqui, ó, esse raio maior menos o raio menor, é exatamente igual a quem? A distância entre os dois centros. Se eu pegar o Rzão menos Rzinho, dá exatamente igual à distância entre os centros. Quando isso acontece, é porque são tangentes interiormente. Por que em módulo? Porque você poderia fazer o contrário. Pegar o Rzinho, esse raio menor, menos o raio maior, em módulo, é igual à distância entre os dois raios. Viram que já ficou meio enjoadinho? Tem ainda mais 2 casos. Olha só, elas são secantes. Quando é que as circunferências elas vão ser secantes? E aí ficar atentos aqui, porque às vezes a gente confunde, tá certo? Olha só, nesse caso eu vou ter que calcular a distância, o módulo das distâncias tem que ser menor do que a distância entre os centros, distância entre centro 1 e centro 2.
e tem que ser menor do que a soma dos raios. Aí eu digo que ela é o quê? Secante. Tá certo? Aqui é fácil de perceber. E temos ainda um caso, que é o que? O quinto e último caso, quando uma é interior à outra. Aí, nesse caso, 0 é menor do que a distância entre os raios, isso é importante. A distância entre C1 e C2 tem que ser maior ou igual a 0, tá certo? Quando é igual a 0, aí é porque as duas são concêntricas. O que é isso? Tem o mesmo centro. E ainda por cima é menor do que o módulo entre os raios. R menos Rzinho, tá certo? Vai ser maior do que essa distância. Então quer dizer que uma é interior à outra. Viram aí? Então vejam que tem 5 situações, tá certo? De circunferências. Nas questões costuma aparecer mais os 3 primeiros casos, mas é bom que vocês resolvam as questões para que fixem melhor o conteúdo, tá ok? Um abraço a todos e até as próximas aulas.